A semana começa anunciando os últimos dias de outubro. Mês de novembro está chegando aí, tem feriadão na sexta-feira, feriado de finados, semana vai ser mais curta, portanto. É uma honra, uma satisfação enorme ter você aqui com a gente. O céu está bem nublado, o sol foi dar um rolezinho, não voltou ainda, né? Tá assim praticamente toda a grande São Paulo. E a temperatura está de ar-condicionado, está bem agradável. Vamos juntos aqui com o noticiário mais completo da capital, tudo para você ficar muito bem informado. E a gente já sabe aí, né, o futuro político do estado de São Paulo. João Dória, do PSDB, é o governador eleito de São Paulo, já começou o dia dando entrevistas. Giba Bergamin. O Dória deu entrevistas para jornalistas de rádio e televisão, falou do governo de transição e disse que quer governar para todos os paulistas. O eleitor está preocupado com a saúde, a educação, a corrupção e também com a segurança pública. É que ninguém mais aguenta os assaltos, Felipe Guedes. A estatística diz que os roubos diminuíram, mas a sensação de insegurança não. No último fim de semana, mais um morador da Vila Mascote foi assaltado. Os bandidos levaram dinheiro, celular e o carro da vítima. Na Grande São Paulo teve ataque a caixas eletrônicos e em Ribeirão Preto, no interior, o ataque violentíssimo foi à empresa de valores. O desemprego está entre as 5 maiores preocupações do eleitor. Cíntia Toledo. Tralha, a gente veio a um centro de apoio ao trabalho aqui na capital e muita gente está sem emprego há pelo menos um ano. A Esperança Agora é um programa que começou com mais de 1.000 vagas. Olá, bom dia para você. Começamos mais cedo, porque hoje o SP1 é especial com a cobertura completa da eleição de João Dória do PSDB como o novo governador de São Paulo. A vitória sobre Márcio França do PSB foi apertada. A gente separou os números dessa disputa. Vamos ver juntos aqui no nosso telão. Dá uma olhada, ó. Mais de 10.900.000 eleitores escolheram João Dória, que recebeu 51,75% dos votos válidos. A diferença para Márcio França foi de 740 mil votos. O candidato do PSB foi a escolha de 10.250.000, né, quase eleitores aqui no estado de São Paulo, alcançando, portanto, 48% dos votos válidos. 17,8% dos eleitores votaram branco ou nulo e teve uma abstenção de quase 22%. Alta, né, gente? Bom, esse é o mapa que você vai ver agora do estado e como é que o eleitor se comportou, portanto, no segundo turno. Aqui na capital, Márcio França teve 58% dos votos válidos contra 41,9% de João Dória, portanto, Márcio França ganha em São Paulo. Já nos municípios do interior, o Tucano recebeu mais de 55% dos votos válidos contra 44,5% do candidato do PSB. Aqui no mapa a gente consegue ver exatamente essa preferência, inclusive no segundo maior colégio eleitoral do estado, né, que é Campinas, onde Dória conseguiu a maioria dos votos válidos. A vitória de João Dória, né, marca mais um mandato, portanto, do PSDB no estado de São Paulo, né? Governa já, portanto, há 24 anos, está no poder. E hoje a agenda de compromissos de Dória começou cedo. Vamos bater um papo ao vivo, então, com o Giba Bergamin, que ele acompanha o governador eleito, né? A primeira manhã dele. Giba, bom dia, bem-vindo. Tralha, obrigado, muito bom dia para você, para todo mundo que está ligado no SP1. O governador eleito está aqui no escritório político dele, na região dos Jardins, mais ou menos desde as 7 horas da manhã. Logo cedinho nós conversamos com ele, ele falou que foi dormir tarde por causa também da festa, por conta da vitória nas urnas, mas que por volta das 4 horas da manhã de hoje, ele já estava trocando mensagens de texto aí, com assessores políticos, aliados também. Boa parte desta manhã foi dedicada a entrevistas para as emissoras de rádio e de televisão. Essas entrevistas ocuparam praticamente quase toda a manhã. O dia do governador eleito começou com uma entrevista ao vivo para o Bom Dia São Paulo. E ele falou para a gente sobre segurança, transportes e investimentos. Vamos ouvir um trecho da entrevista.
Vamos já para o programa de transição, que será coordenado pelo nosso vice-governador do estado, que já recebeu ontem a nossa delegação, e o Rodrigo Garcia vai conduzir isso de uma maneira tranquila, serena, equilibrada. A eleição acabou, os momentos difíceis, duros, difíceis, do ponto de vista eleitoral, estão encerrados. Eu acho que nós temos que sempre olhar para frente e ter uma visão de altivez, de grandeza. Ontem fiquei feliz com as ligações que recebi, do Paulo Scaff e do Márcio França, nos cumprimentando. Também o presidente Michel Temer fez um telefonema extremamente gentil. Eu não trato adversários como inimigos. E não vou tratar a população que não votou em mim como inimigos. Eles são brasileiros tanto quanto os que votaram em mim aqui em São Paulo. Conciliar, dialogar, somar, fazer boa gestão, positiva, altivez, sempre Deus no coração e um espírito elevado. Como prioridade, nós vamos ter geração de empregos, segurança pública, saúde e educação. As demais áreas também são importantes, mas essas serão as principais prioridades. A nossa reportagem acompanhou a comemoração do João Dória, governador eleito de São Paulo, ontem à noite. Vamos ver. João Dória venceu a disputa estadual mais acirrada do país. João Dória, do PSDB, é o governador eleito de São Paulo. A vitória nas urnas foi confirmada 2 horas e 34 minutos depois de encerrada a votação. O tucano recebeu a notícia em casa, no Jardim Europa. Estava com a família e a equipe de campanha. Teve pizza, fogos de artifício e buzinas. O resultado apertado mostra que Dória vai governar um estado dividido, cenário muito diferente das disputas em São Paulo nos últimos 16 anos, quando os tucanos ganharam no primeiro turno com folga. Mesmo o estado sendo dominado pelo PSDB há 24 anos, o governador João Dória terá pela frente um partido rachado e fragilizado. E o desafio de reorganizar sua base política. A festa com a militância foi num clube da Avenida Paulista. A chegada do novo governador foi tão tumultuada que teve até porta estilhaçada. No primeiro discurso como governador eleito, João Dória usou tom pacificador e garantiu que não sai do PSDB, mesmo tendo feito acenos ao PSL de Jair Bolsonaro durante a campanha. Mas deixou claro que no comando de São Paulo vai levar o PSDB a uma nova era. O PSDB precisa sintonizar com o momento atual e o momento futuro do nosso país. Não precisamos relegar a nossa história, mas precisamos viver o presente e o futuro sintonizados com o povo brasileiro. E São Paulo vai liderar este processo, como sempre liderou. E faremos isso sem ofender ninguém, sem machucar ninguém, sem destruir ninguém, sem apagar a história de ninguém. Portanto, é assim que nós vamos conduzir. Já como primeira medida, João Dória anunciou que vai cortar secretarias. Não disse quantas, mas falou que vai criar a Secretaria do Interior para facilitar a destinação de recursos para os municípios. Também disse que, como governador, vai tocar projetos de desestatização e ficar alinhado à política econômica do presidente eleito Jair Bolsonaro. Nós não precisamos demitir ninguém, precisamos realocar pessoas e fazer um governo muito focado em tecnologia, inovação, nos princípios básicos para educação, saúde, habitação, segurança pública, que são as maiores prioridades do Estado. E fazer um governo altamente eficiente. É nisso que nós vamos trabalhar a partir de agora. João Dória é afiliado ao PSDB desde 2001, mas a participação na vida pública começou bem antes, na gestão do então prefeito Mário Covas. A gente vai conhecer juntos agora um pouco mais da vida do governador eleito do estado. João Agripino da Costa Dória Júnior nasceu na capital paulista faz 60 anos. É jornalista, publicitário e presidente licenciado do Grupo Dória e do LIDE. Passou parte da infância com a família na França, depois que o pai, que era deputado federal, foi caçado pelos militares em 1964. Dória, o irmão e a mãe voltaram para o Brasil 2 anos depois, mas o pai só retornaria em 1974. Dória é casado faz 25 anos com a artista plástica catarinense Beatriz Maria Betanin, a Bia, e tem 3 filhos. Em 1983, assumiu seu primeiro cargo público como presidente da Paulistur, por indicação do então prefeito Mário Covas. Na época, ele participou da campanha das Diretas Já, que pedia eleições diretas para presidente. Houve o fim da censura! O fim da tortura! Entre 86 e 88, durante o governo José Sarney, presidiu a Embratur.
A primeira disputa eleitoral foi em 2016, quando ele foi eleito prefeito de São Paulo pelo PSDB, em primeiro turno, com 53% dos votos válidos. Durante os 15 meses à frente da maior cidade do país, Dória tentou imprimir o estilo gestor que prometeu aos eleitores. Criou o projeto Cidade Linda e fez uma grande operação na Cracolândia. Aponta como vitórias a redução da espera por exames médicos na capital e o fim da fila para a pré-escola. Ele deixou a prefeitura em abril para concorrer ao governo do estado. Enfrentou grande resistência dentro do partido e de boa parte dos eleitores paulistanos. Mas conseguiu vencer o segundo turno, na eleição mais disputada do Brasil, por uma diferença de pouco mais de 700 mil votos. Márcio França ficou com 48,25% dos votos válidos no estado e venceu em 253 dos 645 municípios paulistas. Vamos juntos dar uma olhada aqui, onde é que o candidato do PSB se saiu melhor. Aqui na região metropolitana, olha só, França ficou com 56,21% dos votos válidos. Ganhou em cidades, como Guarulhos, Osasco, São Bernardo do Campo, reduto de um grande aliado de Dória, que é o prefeito Orlando Morando. Aqui na capital, como a gente já disse, França venceu Dória, Nesse mapa da cidade a gente vê em laranja os bairros onde o candidato do PSB teve mais votos, em quase toda a cidade, e principalmente nos bairros mais afastados. No extremo da Zona Leste, aqui, cidade de Tiradentes, por exemplo, França conseguiu 78% dos votos válidos. Na Zona Sul, ganhou em Parelheiros, ganhou também em Grajaú, entre outros bairros aqui de toda a parte sul da capital. Região Norte, ele só perdeu em Santana e na Vila Maria. E na Zona Oeste, ganhou também no Rio Pequeno. O candidato do PSB, Márcio França, reconheceu ontem à noite mesmo a derrota para João Dória e o atual governador paulista adotou um tom conciliador. Assim que a apuração apontou a vitória de João Dória, do segundo andar do Palácio dos Bandeirantes, Márcio França ligou para o adversário parabenizando o candidato do PSDB. Em seguida, França foi se encontrar com jornalistas. Não foi uma entrevista, foi um pronunciamento de 11 minutos, ao lado da família e de aliados políticos. Começou agradecendo e analisando as dificuldades desta eleição. Entrei nessa disputa muito desconhecido, uma eleição que tinha muito a ver com uma eleição nacional. A gente tentou, do nosso jeito aqui, tentar sair da eleição nacional, porque a eleição era em São Paulo. O povo, boa parte, compreendeu, mas claro que o que decide é a maioria. Márcio França começou a disputa ao governo paulista com 5% das intenções na primeira pesquisa. Foi conquistando apoios e eleitores ao longo da campanha. Eu sabia das dificuldades e sabia que tinha os riscos de chegar no final. A passagem para o segundo turno, para mim, foi uma grande honra. Em momento nenhum, durante o pronunciamento, Márcio França se colocou na oposição ao novo governador que assumirá no ano que vem. Embora tenha perdido a eleição, o candidato do PSB conquistou mais de 10 milhões de votos e deu sinais de que não pensa em sair da cena política do estado. Eu já disputei com essa 17 eleições, de algum jeito, ou apoiando alguém ou fazendo campanha para mim mesmo. E em todas elas, claro que na maioria eu ganhei, mas em todas elas eu saio do mesmo jeito, com mais vontade de fazer política, de poder ajudar as pessoas. Márcio França tem 30 anos de vida pública. Começou a carreira política em São Vicente, na Baixada Santista. Foi vereador e, por 2 vezes, prefeito da cidade. Depois foi eleito deputado federal e vice-governador na chapa com Geraldo Alckmin em 2014. Assumiu o comando do estado em abril, quando o tucano renunciou para disputar a eleição presidencial. Depois de reconhecer a derrota, Márcio França falou em tom de conciliação a nível estadual e federal. A partir do ano que vem, o governador é o Dória. Nós vamos fazer todo o esforço para ele fazer um grande governo. Quero desejar sorte também ao presidente da República, dizer que o Brasil que todos nós sonhamos vai depender de uma pessoa que consiga entender as diferenças e, acima de tudo, ser uma pessoa que possa compreender, ser generosa nas adversidades. Pois é, então tem mais 2 meses, para ocorrer essa transição. Vamos ver como é que vai ser essa passagem de bastão do Márcio França para o João Dória, que dê tudo certo, que as equipes se conversem, porque é a população que mais precisa, portanto, aí que as coisas
continuem, né, funcionando e que melhorem aí ao longo do tempo. A gente vai ficar de olho em tudo aí. Boa sorte ao governador eleito João Dória. Daqui a pouco a gente fala mais de eleições ao longo aqui do SP1. Vamos juntos dar um pulinho pro alto agora? Vamos bater um papo com a Zelda Mello, ela está no Globocop. Zelda, boa tarde já, né? 12:02. Bem-vinda aqui ao SP1. Oi, Trali, boa tarde para todo mundo. Trali, lembra daquela explosão que aconteceu embaixo do viaduto Santo Amaro, na Avenida dos Bandeirantes? Pois é, a gente está sobrevoando agora o viaduto para mostrar que está tudo tranquilo, mas lá em fevereiro de 2016 foi uma situação absolutamente diferente. Então, só para contar aqui, o Tribunal de Justiça, ele manteve uma decisão da 7ª Vara da Fazenda Pública que determina que a empresa e o motorista do caminhão que bateu no outro caminhão, provocando uma explosão embaixo desse viaduto, que eles paguem o valor de R$ 236.862, uma ação de cobrança que pague a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, que foi obrigada a interditar a Avenida dos Bandeirantes, o que gerou gastos com os serviços operacionais extraordinários por pelo menos 2 dias. Então, tanto a empresa quanto o motorista vão ter que pagar aí esse valor para a Companhia de Engenharia de Tráfego. Trali. Nada mais justo, né, Zelda? Que bom, né, que teve essa decisão judicial, que a CET foi atrás, entrou na justiça. Que bom, que ótima notícia, porque a gente vê um monte de acidente que provoca tumulto na cidade, que interdita viaduto, ponte e tal, provocado muitas vezes por irresponsabilidade, descuido de motoristas e muitas vezes não dá em nada, na maioria das vezes. Pela primeira vez, então, ou uma das vezes aí, né, que a gente está vendo de fato que o responsável pelo acidente vai ter que pagar por tudo isso. Que bom, que ótima notícia. Valeu, Zelda, obrigadão, daqui a pouco você volta. Vamos juntos dar uma olhadinha no trânsito de São Paulo, aproveitando essa questão aí da mobilidade, ó. Luiz Inácio de Anhaia Melo, olha só como está carregado. Olha o que tem de caminhão em direção à Avenida Juntas Provisórias. Fim de semana estava um sossego, segunda-feira já começou bombando. E aqui no Waze eu mostro para você, a Avenida Francisco Morato está ruim em direção à Marginal do Rio Pinheiros. Tem umas pequenas obras, algumas coisinhas rolando ali, que está dificultando um pouco o trânsito na Francisco Morato, neste momento, portanto, ao vivo aqui com você. Jean, pega o tablet, porque eu ainda vou falar de transporte público e nós vamos juntos aqui dar uma olhada nisso aqui, olha só. É aqui, ó. É aqui para você. Hoje é o primeiro dia útil de funcionamento, tá vendo aqui, da estação Morumbi, São Paulo Morumbi do metrô Linha Amarela, foi inaugurada sabadão, mas fica atento que a gente vai ver aqui no mapa o seguinte, essa operação ainda está em horário reduzido, abre às 10 da manhã, fecha às 3 da tarde, já tem cobrança de tarifa, né, que é de R$ 4,00. De acordo com a concessionária que administra a linha amarela do metrô, essa operação reduzida tem o objetivo de aperfeiçoar o funcionamento da estação e também otimizar equipamentos. Essa fase deve levar algumas semanas, enquanto isso a população se vira nos 30, já que esperou tanto tempo por essa obra, né, entregue com 4 anos de atraso. Quando estiver operando, então, com 100% da capacidade, a expectativa é que a estação São Paulo Morumbi, bem aqui no fim da linha, atenda 75 mil pessoas por dia. Informações do trânsito, né? Mobilidade, trem, se acompanha tudo com a gente. E o Waze também, né? O Waze aqui no SP1 para você. Eliana Marques, cola ele. Como vai, Trali? Boa tarde, Boa tarde para você, tudo bem? Tá Boa tarde paz? a todos, tudo bem, graças Boa a Deus. segunda-feira. Obrigada, igualmente. Tá bem nublado hoje, né? Tá bem nublado e a semana tá começando fria, né? Ontem tivemos aí um dia gelado, uma noite também, e por 2 motivos. O primeiro foi a passagem daquele ciclone extratropical no oceano, a gente falou dele no fim de semana. Esse ciclone virou o vento que passou a soprar do mar para cá, e o outro motivo foi a chegada de uma massa de ar frio. Por isso é que hoje cedo, às 6 da manhã, no Mirante de Santana, na zona norte da capital, não tem o telão? Tem o telão. Tivemos temperatura aí de 13,6 graus às 6 da manhã, mas a sensação era de apenas 8 graus no mesmo horário, justamente por causa desse vento que ficava soprando aí. Vamos dar uma olhadinha nas imagens do céu da Grande São Paulo agora. Nesse momento, termômetros variando entre 17, 18, 19 graus na maioria dos bairros. E você vê aí, olha, esse céu super encoberto, né? Mas a previsão é de que hoje não teremos chuva e
que o sol vai aparecer. Os meteorologistas dizem que teremos sim aberturas de sol. Aí com isso, nós teremos aí uma elevação da temperatura que nem chega a ser calor, hein? Máxima de 23 graus apenas. À noite volta a esfriar, uns 15 graus, mas atenção para a sensação de frio à noite também, que não vai ser de 15, vai ser de menos, de uns 10 graus aí, justamente por causa desse vento e desse ar frio que eu falei. Como é que fica esse finzinho de outubro ali? Olha, amanhã o ar frio começa a perder força. De manhã ainda teremos frio de 15 graus também, mas aí à tarde, amanhã, a temperatura já chega aos 26 graus sem previsão de chuva. Na quarta-feira, o último dia de outubro, vai fazer mais calor ainda, olha, máxima de 30 graus, eu explico por quê. Estaremos na chamada pré-frontal, uma frente fria virá para cá no meio da semana. Então, por isso é que na quarta, os termômetros vão para 30 graus de máxima, ainda ficaremos sem chuva, mas aí no dia 1º de novembro, quinta-feira, deve voltar a chover justamente por causa dos efeitos dessa frente fria. Tá bom, minha amiga. Posso dar só um último recado? Por favor. Acabei de lembrar, olha, esse ciclone, como eu falei, extratropical, foi embora. Mas hoje o mar ainda fica agitado no litoral, as ondas podem chegar a 2,5 metros, segundo a Marinha, e tem risco de ressaca no litoral todo de São Paulo ainda hoje. Maravilha, brigadão. Até amanhã. Ótima semana Tchau, para nós. Já estou antecipando aqui o Novembro Azul. É isso mesmo. Prevenção ao Começa dia câncer de 1º. próstata. Importante para os homens se cuidarem. Até amanhã. Valeu, Eli. Tchau, tchau. E hoje é o Dia Mundial do AVC, acidente vascular cerebral. Socorro rápido e identificação da doença são fundamentais para reverter possíveis sequelas. Imagens ao vivo aí, ó, que você acompanha da estação Clínicas, da linha verde do metrô. Quem circula por lá pode participar de uma brincadeira chamada Que Doença é Esta? Durante 1 minuto, o público interage com um painel e aí, durante esse tempo, na medida em que o tempo vai passando, um cérebro gigante vai sendo coberto por uma sombra escura. A intenção com isso é mostrar o impacto do AVC e as sequelas, né, do AVC no órgão. 90% dos casos podem ser evitados se os fatores de risco forem monitorados, como pressão alta, diabetes. Essa ação que você vê ao vivo aí, ó, vai até às 4 da tarde. Então fica a dica, sentiu algum sintoma suspeito, viu alguém assim, liga para o 192, o SAMU. É um jeito de se cuidar e também de prevenir a doença. Olha só, o novo governador que vai assumir o estado de São Paulo, no dia 1º de janeiro, vai ter desafios importantes. Faz 2 meses, né, antes de sair do primeiro turno das eleições, que a gente divulgou aqui no SP1 uma pesquisa do IBOPE sobre as maiores preocupações dos paulistas. Dá uma olhada aqui, ó. Vamos ver no telão o resultado. Lembrando que essa pesquisa é do dia 21 de agosto. O que o pessoal disse? 70% dos eleitores falaram que a saúde é o principal problema. Depois, com 46%, vem a educação. Aí a segurança pública praticamente empatado com a educação, né? Aparece, então, em quarto lugar a corrupção com 33% e emprego, né, gente? O desespero aí para conseguir trabalho, 27% preocupação dos eleitores de São Paulo. Vamos começar, então, com saúde, tá? Saúde, 70% preocupação, item disparado na frente. A gente foi ver o que sugere o médico Oswaldo Tanaka, que é o diretor da Faculdade de Saúde Pública da USP e professor também do Departamento de Política, Gestão e Saúde. Tentar renegociar e organizar a assistência médica no Estado, fazendo uma boa negociação com os municípios. Por quê? Fora os municípios de grande porte, como a capital, Campinas, os municípios não detêm equipamentos de média e alta complexidade, isto é, consulta médica, procedimentos e hospitalização. E a maioria desses equipamentos no estado de São Paulo são coordenados e são organizados pela Secretaria de Estado da Saúde. Agora, cabe realçar que acho que é uma tentativa que vai ter resultados, talvez a médio prazo. Por quê? A curto prazo, esses hospitais e essas redes também já estão com uma demanda bastante alta, porque na medida que está desorganizado, as pessoas estão em várias filas, ou às vezes estão em filas sem necessidade de estar na fila. Você vê que o sistema tem que conversar melhor, né? Além de você ter mais médico, obviamente, que é um problema sério da saúde pública. No segundo lugar, você acompanha aqui comigo, 46% das pessoas preocupadíssimas com educação, né? Os rumos do ensino aqui no estado. E a gente conversou com a presidente executiva da ONG Todos pela Educação, que é a Priscila Cruz, que apontou os desafios da nova gestão. A gente não tem conseguido dar continuidade
para essas políticas que começavam a ter algum resultado e aí pararam porque foram descontinuadas. Esse, para mim, é a principal questão aqui no estado de São Paulo, aliada ao desafio de gestão de uma rede gigantesca, né? E aí eu colocaria como um terceiro elemento essa dificuldade que o estado de São Paulo tem de se articular com os municípios, porque o que a gente tem que entender é que é dos municípios que vêm os alunos que vão ingressar nas redes estaduais. Um ensino médio mais moderno, com uma educação mais integral, o jovem ele participa de projetos, ele participa de coletivos, ele participa de debates. Então, essa formação mais geral é muito importante, em tempo integral. E, é claro, a valorização do professor, né, fundamental para que a educação possa melhorar. Daqui a pouco a gente volta, então, a falar de todos esses outros itens aí que a gente acabou de mostrar para você, da pesquisa que aponta as preocupações do eleitor no estado de São Paulo. Voltamos para o alto. Globocop no ar, Zelda Mello, 12h13, minha amiga. Tralha, olha só, a gente está aqui atendendo a solicitação de um telespectador que mandou pelas redes sociais uma denúncia aí para a gente, o Fernando Mazoca. Ele usa sempre a linha 15 do monotrilho e quando ele passa aqui pelo céu Vila Prudente, na Avenida Francisco Falcone com a Anhanhamelo, ele constata que a piscina está abandonada e que com as chuvas ela virou um grande, imenso foco de dengue. A gente veio checar e realmente, olha só como é que estão as piscinas. De acordo com a placa que tem aqui próximo, esse aqui é o céu Vila Prudente. As obras começaram em 2015 e deveriam ter terminado em outubro de 2017, de acordo com a inscrição aqui da placa. Mas realmente o que a gente vê é que está tudo abandonado, Tralha. Nossa, pela imagem, né, Zelda? Enfim, as coisas estão, infelizmente, caindo aos pedaços aí, né? Só está piorando ao longo do tempo. A prefeitura tem que fazer alguma coisa com urgência ali. Vamos cobrar isso. Valeu, Zelda. Brigadão. E agora é você participando com a gente aqui do SP1, a Cris Lima. Nós mostramos agora há pouco ao vivo, né, uma ação de prevenção ao AVC. E a Cris falou o seguinte, 4 anos atrás tive um mini AVC e depois de 15 dias um mais forte. Felizmente não tive sequelas. Que bom, né, Cris? Graças a Deus. Tudo de bom para você. Obrigado por participar aqui do SP1. Outra Cris aqui. Desejamos que o novo governo olhe com carinho para a segurança dessa cidade tão castigada pela violência. A Grande São Paulo, o estado todo. Hoje é o Festival da Cris aqui no SP1. Aqui no bairro do Jaguaré, assaltos constantes, temos medo de chegar em casa. Rezo para que estes novos governantes consigam resolver essa questão da segurança. Daqui a pouco a gente vai falar de segurança, viu, Cris? Porque tem situação de assalto e tem especialista também apontando soluções aí para o problema. Daqui a pouco, então, também no SP1, ladrões atacam caixas eletrônicos em Guarulhos e em Ribeirão Preto. A madrugada foi de terror com o ataque a uma empresa de valores. Olha isso. E como é, então, que o futuro governador pode melhorar a segurança aqui no estado de São Paulo? Isso é flagrante de assalto na Vila Mascote, aqui zona sul da capital. Tudo isso daqui a pouco, então, aqui no SP1. Segura a onda aí. Estamos de volta ao vivo aqui com o SP1, hoje especial, repercutindo todo o resultado das eleições do fim de semana. Vamos voltar a falar então dos desafios para o novo governador do estado a partir de janeiro. A gente se baseou numa pesquisa feita pelo Ibope antes do primeiro turno. Estamos destrinchando, portanto, esses desafios junto com especialistas. Volto então, portanto, ao nosso telão aqui com você. Olha só, agora o assunto é segurança pública. Você vê que 45%, quase a metade dos eleitores de São Paulo, apontam a segurança pública como terceira prioridade, então, para os governantes. E olha só que preocupante mesmo o que aconteceu em Ribeirão Preto, no interior. Um bando com mais de 50 criminosos tentou invadir uma empresa de transporte de valores essa madrugada. E aí, enquanto uma parte da quadrilha tentava pegar a grana, a outra tocou o terror em Ribeirão. Botou fogo em carro, explodiu bomba, deu tiro de fuzil para o alto. Enfim, uma loucura e um desespero para os moradores. Vamos ao vivo, portanto, até Ribeirão Preto com a repórter Bruna Lucchini. Bruna, boa tarde. Que coisa, hein? Não tem sossego nem aí também mais, né?
Oi, Trali. Pois é, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Que madrugada violenta e assustadora aqui em Ribeirão Preto. Eram quase 3 horas da manhã quando os moradores acordaram muito assustados com o intenso barulho de tiroteio de fuzis e explosão de bombas. Isso tudo por conta de um ataque que teve aqui a essa transportadora de valores que fica na zona leste da cidade. Esse é um bairro que tem muito comércio, indústrias, mas também tem uma parte residencial muito grande. Por isso, vários moradores acompanharam esses momentos de terror, mandaram até vídeos para a gente. Foram mais de 50 homens que participaram do assalto. Durante 2 horas, os bandidos explodiram paredes da empresa e atiraram contra os policiais. Os assaltantes colocaram carros no meio do caminho, depois botaram fogo para evitar a passagem da polícia, mas a ação da PM evitou que a quadrilha levasse o dinheiro. Na troca de tiros, um dos assaltantes foi morto. Durante a manhã, dava para ver muita munição espalhada pelas ruas e pelas calçadas também. Os policiais fizeram buscas na região e encontraram 7 carros e um caminhão que foram usados pelos assaltantes. Foi então uma madrugada de muito terror. O repórter João Carlos Boda também acompanhou toda essa ação. 3 horas da madrugada em um cenário de guerra. De vários pontos da cidade, as imagens e o som de uma madrugada violenta. O alvo, uma empresa de valores no bairro Lagoinha. No ataque, mais de 50 bandidos armados com fuzis, granadas e bombas. Nós chegamos logo em seguida e acompanhamos a ação dos policiais militares. Neste momento, os policiais vão mudar de posição e se dirigem para o local do tiroteio. Muito cuidado, definem por onde vão seguir, porque eles não têm visão nenhuma sobre o tiroteio. O policial correu para o outro lado. Se posicionou atrás do poste. Os tiros traçantes cortavam o céu. Aos poucos, os PMs tentavam avançar. O maior desafio era saber da onde vinha tanta bala. A todo instante, os policiais se reuniam para definir a estratégia contra os bandidos. Até o drone que a polícia tentou usar para coordenar as ações foi abatido pelos assaltantes. Na medida em que a polícia avançava, mais tiros e bombas explodiam. Quando amanheceu, dava para ver melhor os resultados de uma madrugada marcada pela violência. Aqui embaixo deste viaduto, os assaltantes colocaram esses 2 carros e depois botaram fogo neles. Foi para dificultar a ação da polícia. Na Avenida Presidente Kennedy, um bandido morto durante o ataque. Graças a Deus, não levaram nada, nenhum policial baleado. E por enquanto nós temos notícia de um dos ladrões socorrido, baleado por eles, e esse aí que está morto. Foi possível também ver o poder de fogo dos bandidos. A 200 metros da empresa de valores, olha só a quantidade de cartuchos, de fuzis e pistolas que nós encontramos por aqui. Tem muita coisa pela calçada e também cartucho aqui pela rua. Praticamente toda a rua coberta de cartuchos da munição que foi usada pelos assaltantes durante esse ataque. No começo da manhã, o helicóptero da PM sobrevoou a região perto de Serra Azul e achou os 7 carros usados pela quadrilha. Ali perto estava a viatura da PM, que foi recebida a balas pelos assaltantes. No caminhão, também usado pelo grupo, a polícia encontrou ferramentas e equipamentos que os bandidos utilizaram para atacar a empresa de valores. O caminhão tinha sido roubado este mês em São Paulo. Bom, tem um monte de pistas aí, né? Cabe à Polícia Civil agora, lá de Ribeirão Preto, fazer uma super investigação para tentar chegar nesse pessoal todo aí. E em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, teve um roubo muito parecido com esse que você acabou de ver em Ribeirão Preto, na mesma hora, às 3 da madrugada. Em Guarulhos, ladrões chegaram, botaram fogo em carro, explodiram parede para levar dinheiro. E câmeras de segurança também registraram esse crime. São 13h33 da manhã. O homem encapuzado carrega uma banana de dinamite.
Ele se aproxima da porta do mercado, acende a bomba e sai correndo. Segundos depois, a câmera de segurança registra a explosão. Nessa outra imagem, dá para ver os bandidos já do lado de dentro. Eles colocam uma outra bomba e saem correndo. Quem mora no bairro Cabuçu, em Guarulhos, ouviu o barulho. Aí deu 5 estrondos, fenomenal, daquele de arrebentar mesmo. Aquele barulho, né? O carro pegando fogo, e aí fica assustada, né? Os alvos da quadrilha, formada, segundo a polícia, por 6 bandidos, eram os 4 caixas eletrônicos do mercado que fica na estrada Davi Correia. Hoje cedo deu para ver o estrago. Os funcionários ficaram do lado de fora esperando a perícia. Para dificultar a chegada da polícia, os criminosos colocaram fogo em 4 carros ao longo da avenida onde fica o mercado. Um deles é esse aqui. Ainda não se sabe se o veículo é roubado ou não. Os bandidos também espalharam esses pregos ao longo da rua para furar o pneu de quem tentasse passar aqui. O motorista desse carro tentou passar pelo bloqueio e foi baleado. O Peugeot queria passar, eles falaram que não era para passar. Foi nessa hora que eles foram e deu para cima. Aí passou para lá. Atirou no Peugeot. Ainda não se sabe quanto foi levado. Algumas notas com marcas de tinta ficaram para trás. Os bandidos também roubaram garrafas de bebida. Um homem foi preso num outro caso em Guarulhos depois de atropelar um policial militar. E aí no carro com ele tinha dinheiro marcado com tinta. A polícia agora vai investigar se esse caso está relacionado com o roubo ao mercado. E não para por aí não, minha gente. Aqui em São Paulo, no fim de semana, criminosos roubaram um comerciante na porta de casa, na Zona Sul. Foi na região da Vila Mascote, onde nós já mostramos aqui vários outros casos parecidos esse ano. Felipe Guedes fala ao vivo da delegacia do Jabaquara e tem os detalhes. E aí, Felipe, boa tarde. Oi, Tralli, boa tarde. Aquela região da Vila Mascote, tem alguns bairros também que ficam bem próximos, né? Os crimes que acontecem lá, parte deles são investigados aqui na delegacia do Jabaquara. E aí agora teve esse outro caso no fim de semana. Na verdade, os moradores lá da Vila Mascote, eles já têm grupos de conversa no celular. E esse fim de semana foi um fim de semana que eles trocaram muitas informações. No primeiro momento surgiu até um boato de arrastão. Mas aí no fim das contas eles conseguiram localizar e identificar 3 assaltos ali na região do Jabaquara. Hoje de manhã a gente localizou uma das vítimas, na verdade a esposa de uma das vítimas, que é um comerciante de 60 anos. Ele estava chegando em casa quando foi abordado por esses bandidos na sexta-feira à tarde. Inclusive, uma coisa que chama a atenção em todas as últimas reportagens que a gente mostrou com câmeras, com imagens de câmeras de segurança ali da Vila Mascote, é que os assaltantes, os bandidos, eles aparentam ter pouca idade, assim, são jovens, se não forem menor de idade. Inclusive, algumas pessoas, algumas vítimas dizem sempre que aparentam ser menores de idade. E aí, nesse caso lá da Vila Mascote, ali da Rua Ipiranga, os moradores já pagam R$80 por mês para ter um vigia noturno e estão pensando agora em contratar um para durante o dia e colocar uma guarita na rua. 4h30 da tarde, esse rapaz atravessa a rua segurando uma arma e rende um homem na porta de casa. Em seguida chegam mais 3 ladrões. Eles cercam a vítima, roubam celular, dinheiro e depois fogem com um carro. Isso foi na sexta-feira, na Rua Ipiranga, na Vila Mascote. A mulher da vítima estava do lado de dentro de casa e ficou desesperada. Ele estava branco, entendeu? Branco assim, e chorando. E eu falei, nossa, agora ele vai ter um treco aqui. Não é de hoje que o SP1 mostra a insegurança nessa região. Em setembro, esse carro branco foi fechado por um outro de onde saíram bandidos armados. A vítima, uma mulher, saiu do carro, pegou uma criança no banco de trás e foi pedir ajuda a um taxista. No mesmo mês, uma médica foi assaltada na Avenida Lino de Moraes Leme. Ela foi atropelada e ficou presa embaixo do carro durante parte da fuga dos bandidos. A vítima morreu no hospital. E recentemente a insegurança tomou conta de pais e alunos de escolas próximas às estações Paraíso e Ana Rosa, na região da Vila Mariana, também na Zona Sul. Foi abordado por um rapaz de aproximadamente 20 anos que ameaçou dar tiro neles caso não entregasse seus pertences. As mães registraram as ocorrências e fizeram até um abaixo-assinado para pedir providências. Um dia foi um assalto, ontem foi outro, amanhã pode ser outro, podem ser elas, então a gente não sabe, né? Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que os roubos em geral diminuíram no estado. Entre janeiro e setembro deste ano foram mais de 190 mil casos, 33 mil a menos em relação ao ano passado. Mas para o diretor do Instituto Sou da Paz, o estado ainda tem muito o que fazer, mesmo que os números indiquem uma melhora.
investir numa reabilitação da Polícia Civil para que ela seja a polícia forte de investigação, a polícia que consiga trazer aqueles criminosos que cometeram crimes para um julgamento. A Polícia Militar, bem equipada e muito bem treinada, precisa estar presente, mas está presente como resolução de conflito, aquela mediadora do conflito. A Polícia Militar hoje, infelizmente, tem um indicador de letalidade muito alto. A polícia ainda mata demais na resolução de conflitos. É outra coisa que precisa ser aprimorada. A Polícia Militar falou para a gente que faz reuniões frequentes, né, com representantes das escolas dessa região da Vila Mariana e que esse ano pelo menos 58 pessoas foram detidas no bairro. Em relação aos assaltos na Vila Mascote, a Secretaria de Segurança Pública falou que as polícias civil e militar atuam em conjunto e que teve uma queda aí de 27% nos casos de roubos de veículos este ano. E a Secretaria reforça também a importância do registro do BO para que os crimes sejam devidamente investigados. Infelizmente, muita gente não registra BO porque não acredita que vai haver investigação. Mas tem que fazer BO sim, para a gente pressionar até. Globocop no ar. Zelda Mello, voltamos ao vivo com você, 12:30 agora, Zelda. Trale, difícil a vida do motorista que segue pela Via Anchieta, na altura do quilômetro 18, bem embaixo ali do viaduto que dá acesso à Avenida Piraporinha. Olha só, tem um caminhão, teve queda da mercadoria que ele transportava na pista aqui. Você pode ver que tem duas faixas que estão interditadas com cones de sinalização e agora há pouco alguns funcionários faziam a limpeza da pista, removendo o que a gente daqui de cima conseguiu enxergar como parafusos, uma carga então de parafusos e porcas. Esses parafusos acabaram caindo aqui na via e os funcionários vieram limpando ali, tentando limpar o local. E para cima a gente vai subir um pouquinho a câmera para mostrar o nevoeiro, tanto que tem a operação comboio, tanto na Anchieta quanto na Imigrantes, e a interligação de Planalto está fechada nos dois sentidos, Trali. Sai fora daí, Zelda. Obrigado, valeu. Eleição presidencial, é claro, é destaque daqui a pouco no Jornal Hoje. Vamos ao vivo aqui com a Sandra Nemberg. Sandrinha, boa tarde. Oi, César. Boa tarde para você, para todo mundo que nos assiste agora. Bom, nós acompanhamos o dia seguinte, portanto, a eleição presidencial. A gente vai mostrar como essa segunda-feira, 29 de outubro, começou para Jair Bolsonaro, candidato eleito pelo PSL à presidência. Vamos mostrar a contabilidade dos votos pelo Brasil inteiro, como votaram as capitais, como cada região votou. Hoje, o candidato Fernando Haddad, do PT, divulgou nas redes sociais uma mensagem desejando sucesso ao presidente eleito. A gente vai falar também da repercussão mundial, né? O que fala a imprensa internacional, os pronunciamentos dos chefes de Estado. A gente mostra também a reação da economia. O dólar caiu, a bolsa subiu. Os primeiros nomes que devem compor o ministério do novo governo. E a gente vai mostrar também o mapa de governadores do país, como fica a divisão de partidos no Congresso, qual será a base, qual será a oposição ao governo. Enfim, é um raio-x desse dia seguinte. E ainda a queda de um avião com 189 pessoas a bordo na Indonésia. A gente conta tudo isso já já, César. Tá bom, minha amiga. Brigadão. Até logo mais, então, no Jornal Hoje, logo depois do Globo Esporte. Ótima semana aí para vocês também. Igualmente. E olha só, cerca de 50 pessoas que vivem num terreno em Guaianazes, zona leste da capital, invadiram no fim da manhã o prédio da Secretaria Municipal de Habitação na região central. De acordo com a Secretaria, o clima é pacífico. Representantes dos moradores estão numa reunião neste momento. E a assessoria de imprensa da Secretaria falou que o terreno que eles ocupam desde 2014 está destinado para a construção de quase 1.000 moradias populares para famílias cadastradas. E que o terreno foi invadido por grileiros que venderam irregularmente os lotes. A Secretaria informou a gente também que sempre esteve em negociação com esse grupo para a desocupação e que são 185 famílias. Reintegração de posse está prevista para amanhã. Daqui a pouco aqui no SPM, o desemprego em São Paulo e o que o governador eleito pode fazer para aumentar o número de vagas no estado. E ainda para você, o voto em família numa eleição marcada por tantas desavenças. Daqui a pouco a gente volta.
12h35, ao vivo, sempre o SP1 para você, e a gente volta a falar dos desafios do novo governador do estado a partir de janeiro. A gente se baseou numa pesquisa feita pelo Ibope antes do primeiro turno e ao longo, portanto, do SP1 estamos destrinchando esses desafios junto com especialistas. Vamos voltar então aqui ao nosso telão, porque o assunto agora é corrupção, apontado por 33% dos eleitores, está vendo só, paulistas, como um problemaço. A gente ouviu a diretora de operações da ONG Transparência Brasil, Juliana Sakai, e ela falou sobre os desafios para combater a corrupção no estado. Em primeiro lugar, a criação de uma Controladoria Geral do Estado seria muito importante para fortalecer o controle interno do Estado de São Paulo. É preciso que o controlador tenha espaço para trabalhar, que tenha uma equipe, que tenha auditores, que possa fazer investigações e não esteja sujeito a intervenções políticas, porque ele possivelmente vai mexer em muitos interesses que estão ali solidificados. É importante pelo trabalho de prevenção que ela pode fazer de combate à corrupção internamente. Tratar como prioridade a abertura de dados abertos. Eu gostaria de poder abrir essa base, baixar todas as informações, analisar quem tem mais contratos com o Estado, ver qual é o perfil dessas empresas, procurar possíveis empresas laranjas. Isso ainda não é possível. É reduzir burocracia, aumentar a transparência e fortalecer a investigação, é isso. E como a gente já mostrou aqui no SP1, geração de empregos também é uma das principais preocupações dos paulistas. Está vendo aqui, é um desafio tremendo, né, gente, para um novo governo eleito. Hoje, cerca de 14% da população está sem trabalho, é uma das taxas mais altas dos últimos anos. Portanto, já estou mostrando aqui para você, pesquisa do Ibope, feita antes das eleições, mostra que para 27% da população, o emprego é o quinto maior problema do Estado. Fica atrás, então, apenas da corrupção, da segurança pública, da educação e da saúde. Na capital, os Centros de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo abriram inscrições para mais de 1.000 vagas de trabalho. Vamos ao vivo com a Cíntia Toledo, está no CAT Santo Amaro, Zona Sul, e tem detalhes. Cíntia, boa tarde, bem-vinda. Obrigada, Trali. Uma boa tarde para você, boa tarde a todos. É um programa chamado Contrata São Paulo, então as inscrições começaram hoje e vão até segunda-feira que vem, dia 5 de novembro. Tem mais de 1.000 vagas para várias áreas. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico não detalhou as funções, mas disse que tem vaga temporária e também efetiva. Quem tiver interessado tem que vir até o CAT, até alguma unidade e trazer documentos como RG, CPF, carteira de trabalho. Fora essas vagas desse programa, tem outras, Vamos dar uma olhadinha aqui, tá vendo? Tem chefe de cozinha, farmacêutico, assistentes de vendas. Agora, se tem vaga, o problema, gente, é que tem muito candidato também. Vou pedir para o Valdir Ferreira me acompanhar aqui para a gente mostrar desde cedo que o CAT está assim, bem movimentado. A gente chegou aqui cedinho e ouvimos várias histórias. O pessoal diz que está bem difícil conseguir um emprego, que tem até conseguido, às vezes, alguma entrevista, mas que depois não tem retorno. Então, vamos ouvir o relato dessas pessoas, até para a gente tentar ajudar quem está nessa busca por um emprego. Todo dia, de segunda a sexta, levanta às 5h30 da manhã, toma um banho e já saiu para a rua para vir atrás. Há um ano, essa é a rotina do Carlos, que quer voltar a trabalhar como porteiro. Só nesta manhã, ele foi a 2 agências de emprego, comprou o jornalzinho para ver mais vagas e bateu na porta de condomínios. Não é à toa que o desemprego preocupa tanto. Dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que a taxa vem aumentando nos últimos anos. No segundo trimestre de 2012, mais de 7% da população economicamente ativa estava sem emprego. Em 2015, passou para 9%, depois 12%, 13,5% e agora, este ano, 13,6%. Atrás das estatísticas tem gente como a Carla, demitida em um corte na empresa há 8 meses. Eu fico fazendo bico, tá que tá difícil. Com o novo processo seletivo do Contrata São Paulo, fim de ano, com 1.000 vagas, ela tem uma chance a mais. Abriram inscrições em várias áreas. Ela vai tentar uma dessas oportunidades, mas no primeiro atendimento no CAT Santo Amaro, ninguém falou sobre o programa para a Carla. Só quando a nossa reportagem questionou o motivo é que ela foi atendida novamente. E aí sim, saiu daqui com uma entrevista agendada pelo programa.
A irmã Célia também está em busca de uma oportunidade. Está muito difícil. Esse ano é um dos piores anos para emprego, foi esse ano. Eu nunca fiquei assim muito tempo desempregada. Já saía de um, já entrava em outro e agora está sendo um dos piores. Para este especialista em emprego, só vai ter mudança neste cenário com a boa vontade do poder público, junto com o setor privado. Para voltar a crescer, precisamos investir. Com parcerias com PPPs, nós poderíamos, relativamente em pouco tempo, trazer capital para abrir estradas, para construir linhas de trem, para melhorar os portos. Isso ativaria o mercado de trabalho, isso criaria demanda por trabalho e poderia combater o desemprego. Mas essas parcerias têm que ser bem feitas, né, gente? Com transparência, dentro da lei, para depois não ficar emperrado no Tribunal de Contas do Estado, do município, enfim. Aquela loucura que não tem fim, as pessoas ficam desesperadas, a gente não vê os projetos andarem e emprego que é bom não aparece. Então, as coisas também têm que ser feitas dentro da lei com muito rigor. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico aqui de São Paulo disse que vai reforçar as informações sobre esse programa Contrato SP Fim de Ano com o pessoal do CAT, né? Tem que esclarecer melhor isso. E os endereços das unidades você encontra no G1. Dá um pulinho lá. No Globo Esporte de hoje, uma rodada perfeita para os times paulistas. Felipe Diniz, boa tarde. Tudo bem, Trali? Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que acompanha o SP1. Pois é, os paulistas não têm do que reclamar nessa segunda-feira, pelo menos em termos de futebol, porque todo mundo se deu bem no final de semana. O Palmeiras empatou, é verdade, no sábado contra o Flamengo, mas era um duelo de líderes aí, o líder contra o vice-líder. Então o empate por 1-1 contra o Flamengo no Maracanã lotado ficou muito bom para o time de Palestra Itália, mantém a liderança ali, 4 pontos de vantagem, faltam só 7 rodadas, ou seja, com esse empate o Palmeiras se aproxima ainda mais do título brasileiro. O Corinthians, no sábado, também se deu bem. Jogou na Arena e venceu o Bahia pelo placar de 2-1. Danilo fez gols de bicicleta, foram 2 gols do Danilo. O Danilo não fazia gol há mais de 2 anos, desencantou. Vitória importante que afasta o Corinthians ali da zona do rebaixamento. Agora tem 5 pontos de vantagem para o Z4. A situação ficou um pouco mais tranquila. A gente vai trazer também detalhes da vitória do Santos, que está embalado. O Caio Ribeiro já está aqui no estúdio e vai comentar tudo o que aconteceu nesse final de semana. Tá certo, Trali? Logo depois do SP1 tem o Globo Esporte. Legal, daqui a pouco a gente já se liga aí em vocês. Um abração, um ótimo programa. Globo Esporte logo depois do SP1, então. E as últimas semanas antes da eleição foram de muitas discussões, inclusive nos grupos dos parentes na internet. Ai, ai, ai. Mas ontem muitas famílias foram votar unidas, mesmo que o voto de cada um fosse diferente do voto do outro. Acompanha aí na reportagem do Felipe Ciani. Isso, vem devagarinho, sem pressa, no ritmo da senhora. Assim dá mais tempo das pessoas na rua admirarem a sua disposição em sair de casa para colocar em prática a sua vontade de ver um país melhor para todo mundo. Estou com fraqueza nas pernas e eu tenho que andar com a bengala para não cair. Se eu não andar com a bengala, eu caio. E mesmo assim a senhora veio? Veio, claro. Você acha que eu ia deixar de votar no meu candidato? De jeito nenhum. Na mão dela, a bengala amiga. Na mão dos demais, um amigo é outro. Aquele documento que a gente só costuma tirar de casa de 2 em 2 anos. Ele na mão, eles no colo. Aqueles companheiros que vivem grudados na gente, nossos filhos, sejam esses filhos quais forem. Todos os mesários, todo mundo, as crianças gostam, né? Então ela fez maior sucesso. Para muita gente pode parecer contraditório, né? Curtir em família um dia de eleição. Mas o que era esse domingo se não um dia para se curtir? Curtir uma esperança renovada, um país diferente para o marido, para a esposa, para os filhos, para a família. Todo mundo tem que participar, tem que exercer sua cidadania, porque a gente é responsável por esse futuro, né? E só votando que a gente consegue ter uma participação, né? Contraditório é se espremer debaixo de um único guarda-chuva quando a chuva começa e dividir a família no meio porque cada um votava num candidato diferente. Não pode. Família é o que de mais importante a gente tem. A prova disso a gente viu em todos os locais de votação por onde a gente passou, na Vila Mascote, na Liberdade, em Higienópolis. E todas essas famílias tiveram tempo suficiente para votar, não precisou nem cancelar os outros compromissos de família do dia, porque os locais de votação ficaram abertos das 8 da manhã até às 5 da tarde. Foram 9 horas seguidas de exercício pleno da democracia. Foram 9 horas seguidas de várias lições para quem nem votar ainda vota. Eu aprendo que tem que ter respeito de votar e essas coisas. Cumprir com esse direito que todo cidadão tem, inclusive dar o exemplo para as crianças também. Acho que esse é o mais importante, né? Saber que a gente pode escolher um futuro melhor. Independentemente da bandeira que cada um carregou,
O que se viu nesse domingo foram famílias unidas, casais de mãos dadas por um futuro melhor. Tudo bem que foi um domingo diferente dos outros, mas pelo que deu pra gente perceber, foi mais uma oportunidade para todo mundo ter um belo domingo em família. Muito bem, voltamos a falar sobre o dia do governador eleito de São Paulo, João Dória. Quem acompanha desde cedinho é o Giba Bergamin. E aí, Giba, agora boa tarde para você. Agora boa tarde mesmo, Trali, mais uma vez para todo mundo e para você também. João Dória continua aqui, fez um almoço rápido aqui no escritório político dele mesmo e vai continuar aí uma maratona de entrevistas, agora também para jornais e para revistas. Teve também uma reunião com o Rodrigo Garcia, que foi o coordenador geral da campanha dele e é o vice-governador eleito e está cuidando também do governo de transição, ou seja, essa passagem de bastão do Márcio França para o João Dória a partir do dia 1º. Falei com o Rodrigo Garcia agora há pouco, aqui rapidamente, ele falou que está fechando o balanço da campanha ainda, mas já fazendo reuniões sobre o governo de transição. Disse que vai ser tudo de uma maneira conciliatória, para somar e não para dividir com o atual governador. Falei com o João Dória também, um pouco antes da nossa entrevista pela manhã, sobre a composição dos secretários dele. Ele tem que definir esse secretariado até o fim do ano, para no dia 1º de janeiro, na posse, já assumir aí com toda as secretarias compostas, formadas. Ele me disse que ainda é muito cedo para falar em nomes de secretários, mas que tudo já está sendo discutido com os seus aliados políticos, seus aliados, os partidos que compõem a coligação que venceu as eleições ontem, neste domingo, mas que não vai falar em nomes por enquanto, tudo está sendo discutido, analisado com a equipe de campanha dele e boa parte dessa equipe de campanha também deve compor o governo no ano que vem. Então, essa discussão entre ele, os partidos da coligação, a equipe de governo dele, é que vão definir os secretários. Trali. Valeu, Giba, obrigado. Boa sorte, portanto, aí ao novo governador João Dória. E aqui tem o Robson até comentando, espero que o governador novo, né, realmente valorize o professor que está há tanto tempo sem um bom salário, sem uma boa valorização. Obrigado, Robson. Você comentando aqui com a gente, o Sérgio César, desemprego, corta o coração ver tanta gente decente procurando trabalho e não conseguir, muita gente procurando emprego. Bebeco falando da segurança pública, né? Moro aqui em Guarulhos e estou preocupado cada vez mais com a segurança por aqui. Fizemos várias reportagens hoje sobre essa questão na Grande São Paulo. A Cláudia, assustadora as imagens do assalto, inacreditável cenário de guerra, insegurança tomando conta da cidade. Obrigado, Cláudia, pela sua participação também. E assim a gente encerra o SP1 desta segunda-feira. Muito obrigado aqui pelo seu carinho, pela sua companhia. Daqui a pouquinho você já pode dar um replay nas nossas reportagens, indo lá no Globoplay, tá bom? Fica aí então agora com o Globo Esporte, na sequência o Jornal Hoje. Uma ótima tarde, fique em paz e até amanhã. Valeu, gente!